Só entrando na live aqui agora, um pouquinho de atraso hoje. Tive um incidente aqui no meu quarto aqui, mas já tá resolvido. Aguardar um pouco o pessoal entrar aí. Só arrumar umas coisinhas aqui. Fala, Thiaguinho, tudo bom, irmão? Terminando de arrumar umas coisas aqui, viu, gente? Aconteceu um incidente aqui. Por isso que deu uma atrasada na live hoje, veio de ser às 9h30. A gente deu uma atrasadinha aqui. É isso aí. Quem tá na live hoje, a gente vai falar sobre polimento técnico, tá? Sobre polimento de carros. Então, tô aí para quem é, para vocês aí, o hobbyista aí, do proprietário de carro aí, para vocês entenderem, né? O que é polimento técnico e onde se deve fazer um polimento de forma correta, né? Porque eu acho que hoje dentro do mercado de estética automotiva, dentro do momento que a gente vive hoje, o que está acontecendo mais é isso. Às vezes o proprietário do carro procura um especialista, né, um polidor técnico mesmo para fazer o polimento de carro. E às vezes ele chega lá, faz um orçamento, ele acha que o orçamento é um pouco elevado, né, para ele estar pagando. E aí, para fugir disso, o que acontece? O proprietário do carro acaba procurando um local mais em conta para fazer, né? Essa questão do polimento, né? No caso, ele pode procurar um lava rápido, por exemplo, que eles falam, a gente faz polimento, né? Só que, na verdade, eles podem fazer um polimento, mas não o polimento correto, né? O polimento técnico, né? E então, para vocês que são proprietários de carros, tá? Boa noite, Evandro, tudo bom, cara? Para vocês que são proprietários de carro, para vocês não ter um dano no seu veículo, ter um prejuízo com um polimento de carro aí de forma errada, vocês têm que prestar atenção em fatores simples, tá? Quando vocês for pedir esse serviço, pedir um orçamento, passar a saber sobre esse serviço, sobre se aquele local tem uma qualificação para fazer o polimento. Simplesmente, se o cara abordar você e você pede para ele, me explica como que é o polimento seu. Se o cara em menos de 2 minutos te explicar como funciona o processo de polimento dele, cara, ele já não é uma pessoa tão qualificada para te fazer um polimento, porque ele não soube nem explicar, porque a gente que é profissional, eu mesmo quando eu vou explicar um processo de polimento técnico, eu demoro mais de 5 a 10 minutos, tá? Vamos supor, se o cara já entende um pouco, em 5 minutos eu consigo explicar para ele. Agora, se a pessoa não entende o que é polimento técnico, eu tenho que falar uns 10 minutos para a pessoa realmente compreender o que é. Então, se você vai num local, pede para o cara passar um orçamento para você de polimento e pede para ele te explicar o que é polimento e o cara em 2 minutos fala para você, fala assim, não, o polimento nosso, a gente passa a máquina, depois passa uma cerinha, o carro fica brilhando e a gente já te entrega. Cara, sai fora porque esse cara não vai saber fazer um polimento de forma correta e ele pode, como se diz, danificar o patrimônio seu, que é o seu carro, cara. Porque muita gente aí luta para ter o carro aí e às vezes depois leva num lava rápido aí que fala que faz polimento, tá lá logo lá, fazemos polimento, só que na verdade o cara não tem capacidade de fazer, também não tem a qualificação para fazer. E aí o que acontece? Muitas vezes em carro, principalmente carro preto, gente, carro preto, o carro acaba saindo cheio de holograma, cheio de swills, micro risco, tá? E é uma coisa que se você leva num cara desse, ele faz o processo de polimento errado, e depois se você trazer, por exemplo, um profissional qualificado, fazer o processo de polimento, a gente consegue fazer, a gente consegue corrigir o erro do outro e fazer o processo de polimento, isso sem dúvida. Só que pode acontecer o quê? Que o processo vai ficar mais caro para você, entendeu? Você pode pagar mais caro e também
corre o risco do que? Das vezes o cara fez de uma forma tão errada que ele desgastou tanto o verniz do seu carro que depois ele vai ter uma vida útil menor, porque o verniz, gente, ele tem uma camada de 120 micras, tá? De 120 a 140 micras, isso varia de marca, varia de carro para carro. É só para vocês entenderem. 1000 micras equivale a 1 milímetro. Então, olha para você ver o quanto que é fino um verniz, né? Então, um verniz, gente, ele é mais fino que uma folha de papel, tá? Agora, você imagina o cara que fez um polimento de forma errada no seu carro. Ele já gastou o mundo do seu verniz do seu carro ali. Se ele trabalhar com massa de polir muito abrasiva, se ele trabalhar com uma boina muito abrasiva, então isso vai provocar danos no seu carro. Depois você traz para a gente corrigir, a gente consegue fazer essa correção toda e como se diz, e desgastar o verniz do carro seu o mínimo possível, né? Dentro dos padrões que a gente trabalha com segurança. Então já aconteceu aqui comigo, tá, gente? Em muitos casos a pessoa vem, tira o orçamento, acha caro, fala, fulano lá faz mais barato. Eu falo, cara, fica à vontade, o veículo é seu, né? E eu simplesmente falo, eu garanto o meu trabalho, será que ele garante o dele? Aí muitas vezes acontece, a pessoa leva lá pro cara, o cara faz, aí volta tudo cheio de holograma, tudo cheio de marca, e volta pra gente refazer. Eu pego para refazer, só que a partir do momento que eu pego para refazer um polimento, vamos supor, eu de orçamento, o polimento vai ficar em, vamos supor, R$ 400. Se o cara trouxe o carro para mim refazer o polimento, eu sinto muito, gente, mas eu tenho que cobrar de 100 a R$ 150 a mais, porque o trabalho da gente corrigir o defeito do outro e fazer o da gente é maior. Então acaba acontecendo isso. Outra coisa aí para quem como diz, proprietário de carro entender, é uma linguagem que ficou no mercado, gente. Vocês devem falar muito, eu ouvi muito isso, polimento, cristalização, espelhamento. Aí a pessoa chega aqui e muitas vezes fala, eu quero fazer a cristalização do meu carro. Só que não sabe o que é uma cristalização, é que isso está no dito popular, né? Está na linguagem do povo. Então, a pessoa chega aqui, eu quero cristalizar meu carro, eu quero fazer o espelhamento do meu carro. Mas na verdade, assim, não sabe o que é isso, tá? Ele fala porque está no dito popular, né? Então, para você esclarecer para vocês o que é o polimento, ou cristalização, espelhamento, gente, isso é uma linguagem técnica que quando a 3M patenteou os produtos dela e pôs no mercado, ela falou que um polimento dela um produto dela era para polimento, o outro fazia cristalização e o outro fazia espelhamento. E isso acabou ficando na linguagem, tá? Ficou na linguagem do dia a dia aí e até hoje. Mas polimento, a gente fala polimento técnico, que é fase de corte, refino e lustro. Então o que vocês entendem? É polimento, é a fase de corte. Cristalização, fase de refino. O lustro, o espelhamento é o lustro, tá? E depois vem as proteções, que hoje no mercado a gente tem 3 tipos de proteções aí diferentes, mas distintas, né? Proteção com cera, com selante e proteção com vitrificadores. Então, vamos dizer assim, resumindo, gente, a questão da diferença do que vocês ouvem muito dizer e do que é o técnico, né? Então, a partir do polimento técnico é isso, que é a fase de corte. O que é a fase de corte? É a fase mais agressiva do processo de polimento, é onde a gente faz a correção da superfície, eliminando os riscos, micro-risco, mancha de chuva ácida e qualquer outra contaminação que está ali impregnada na pintura. E a partir do momento que a gente faz a etapa de corte, ela pode ser um pouco mais agressiva, uma etapa de corte ela pode ter que ser mais agressiva, porque às vezes a determinada superfície do carro tem muitos defeitos a ser corrigido, né? Essa semana mesmo eu tô com uma Fiat Strada aqui que, nossa, eu tive que fazer um corte bem agressivo nela. E aí a hora que a gente faz o corte agressivo, a gente mesmo acaba ocasionando marcas no carro, tá? Por mais que a gente tente trabalhar um corte bem centrado, bem perfeito, a gente pode acabar deixando os wheels, né, que é a marca da boina, e também hologramas, porque se a gente trabalha com uma rotativa, tem hora a gente não consegue manter ela totalmente chapada na peça. E aí no causar os wheels hologramas, aí é um defeito que fica. E muitas vezes o cara faz só o corte, ele passa cera, tá, no carro e te entrega. Aí passou uns dias, você lava o carro umas 4, 5 vezes, aquela maquiagem da cera vai sumindo, aí transparece os micro-riscos, transparece os hologramas, tá?
Aí é onde que todo mundo acontece, às vezes fala, puta, fiz o carro lá, o cara no dia ficou brilhando, e depois ficou cheio de defeito, né? E muita gente às vezes traz o carro aqui e já fala na lata pra mim, ô, mas o seu não vai ficar bonito no dia que você me entrega, não, e depois ficar cheio de defeito, né? Então acontece muito isso também. E aí que vem a fase do refino, tá? A fase que todo mundo conhece aí, todo mundo fala que é a cristalização. Então na fase do refino, tem por finalidade o que? Corrigir os defeitos que foram causados na fase de corte, tá? E também o que? Na fase de refino a gente vai eliminar mais os defeitos mais pequenos, sabe? Os micro-riscos que ainda ficaram, os pequenos fios que pode ter causado na fase de corte. E também já na fase de refino a gente vai tentar intensificar mais o brilho do carro, intensificar mais a cor. Então essa é a finalidade do refino. E depois de a gente fazer o refino, conseguir corrigir, aí é a hora que a gente tem que já deixar o verniz quase totalmente zerado, tá? A gente tenta deixar o verniz zerado já no corte. Mas muitas vezes, conforme o carro que a gente pega, se ele tiver muito cheio de defeito, aí a gente acaba tendo que deixar zerar a peça no refino. E a fase de lustro, que é, vamos dizer assim, no dito popular, o espelhamento, é a hora que a gente vem com um produto que não é praticamente quase de nada de abrasão, né? Ele tem mais por finalidade intensificar o brilho, intensificar a cor do veículo e corrigir micros defeitos que ainda ficam no carro. Então essa é a fase do lustro, né? A fase do, vamos dizer assim, praticamente o acabamento final da pintura. Então é isso que é importante você saber diferenciar e explicar isso. Então vocês que são robistas, vocês que são donos de carro, vocês têm que chegar no local e pedir um orçamento de polimento, o cara tem que saber explicar isso para vocês. Se ele saber explicar essa linguagem técnica para vocês, vocês podem deixar o carro lá para ele fazer o polimento que ele realmente vai saber fazer. Agora, se o cara não saber passar essa linguagem técnica que eu estou falando para vocês, se ele simplesmente falar, não, eu faço o polimento, passo uma cera, fica brilhando, fica bonito, cara, desculpa, mas o cara não sabe falar, ele não sabe realmente fazer um polimento técnico, tá? E aí depois que fez a parte do processo de polimento técnico, aí vem essa questão das proteções, né? Hoje no mercado, gente, a gente tem diferentes tipos de ceras, tá? Nossa, é muito tipo de cera. Tem cera sintética, cera 100% carnaúba, cera 30% carnaúba. Agora a gente está tendo cera à base de nanosílica, então tem muito tipo de cera e que pode durar de 3 até 7 meses. Tá? Então isso aí é um leque de escolhas que a gente tem hoje no mercado. Até nós, profissionais da área de estética automotiva, a gente não consegue acompanhar o quanto de lançamento de ceras que vai sair no mercado, porque constantemente uma marca lança uma boa, a outra vai lá quer lançar uma melhor que aquela. Então fica até difícil a gente acompanhar, porque querendo ou não, essas ceras que a gente trabalha, elas têm um preço elevado, né? Outra proteção que tem hoje no mercado que a gente usa bastante é a proteção do selante, tá? O selante, gente, ele tem como função a hora que você aplica ele, ele tem como função formar um filme protetor sobre o verniz do carro, selando os poros do verniz, tá? Por isso que vem a palavra selante. E a partir do momento que você aplica um selante, ele também fica melhor para ancorar uma cera sobre ele. Mas há uma exceção, tá? Se você aplica um selante no veículo, depois você tem que saber qual tipo de cera que você aplica sobre o selante. Dependendo do tipo de cera que você aplicar sobre o selante, ela vai remover o selante. Então, o mais indicado, e isso é o conhecimento que eu tenho e é o conhecimento que muita gente já me passou, é que você aplicou um selante, sobre o selante você tem que aplicar uma cera que seja 100% carnaúba. Tá? Se você aplicar uma cera que tenha polímeros sintéticos, ela pode causar a remoção do selante, né? E isso não contribui mais à ancoragem da cera sobre o selante. Então, aplicou um selante, se você quiser aplicar uma cera sobre o selante, ela tem que ser 100% carnaúba, que é o mais indicado, ok? E se você quiser aplicar o selante e deixar só o selante e entregar só o selante também para o cara, perfeito, o serviço já está feito também. No ganho de experiência que eu tenho aqui dos meus quase 10 anos já, uma coisa que eu costumo fazer muito, gente. Se o cara pede para mim fazer um tratamento no carro e aplicar o selante, eu gosto tipo, hoje à tarde, eu sempre termino o serviço entre 6 e 7 horas da tarde. Eu pego, aplico o selante no veículo dele, eu deixo o selante até o outro dia ali no carro.
ele vai ancorar mais no carro, ele vai ficar melhor na peça. Aí no outro dia eu faço a remoção do excesso e assim eu faço a aplicação da cera para dar o acabamento final, tá? E isso se tiver incluso no pacote, né? Então a aplicação do selante funciona dessa forma. E a outra proteção que hoje a gente tem no mercado... Só um minuto, gente. Um pouco de chuvinho para fora aqui. Agora. Já que faz xixi no quarto. Aí outra proteção que a gente tem hoje no mercado, que a gente usa, que é muito usado, é uma das proteções mais procuradas, né? O investimento dela é mais alto, só que a performance de durabilidade dela é muito maior. É a vitrificação, tá? Para quem não sabe, vocês robistas ou vocês que são proprietários de carro e não sabem o que é uma vitrificação, a vitrificação, gente, é um produto à base de nanosílica, ou seja, silica vítrica. Para vocês entenderem isso facilmente. Imagina, você compra o seu celular novinho. Qual que é uma das primeiras coisas que você faz? Você vai comprar uma película de vidro para proteger seu celular, não é isso? Então, gente, assim, para ficar mais fácil de entender, é praticamente isso. A vitrificação é a aplicação de uma silica vítrica, ou seja, de uma película de vidro sobre o carro. Só que é uma película extremamente fina, tá? Por exemplo, a camada de vitrificador que forma sobre o verniz do carro, ela pode variar de 1 a 3 micras, tá? Então, se você pega um carro, por exemplo, da marca da Volvo, o verniz da marca da Volvo ele é um verniz mais grosso, um verniz mais poroso. Então, se você aplica o vitrificador sobre um verniz como o da Volvo, ali vai formar uma camada de 1 micra, tá? Porque o verniz ele é mais poroso, então ele vai, como se diz, exigir mais vitrificador e vai promover uma camada mais fina, tá? Agora, se você pega um verniz, por exemplo, da Honda, do Honda Civic, você faz um polimento no Honda Civic e você consegue deixar o verniz quase 100% plano, 100% espelho. Aí você aplicando o vitrificador sobre um verniz esse, você pode gerar uma camada de até 3 micras de espessuras, né? E que nem eu falei antes, 1 milímetro equivale a 1000 micras. Então, 1 micra, 3 micras é totalmente fino, sabe? Uma coisa muito fina mesmo. Só que a performance do vitrificador é que, a hora que você aplica o vitrificador sobre o verniz, ele tem como a principal função selar os poros do verniz, tá? Aí ele sela, imagina que o verniz ele é tipo a pele da gente, ele tem os poros. Se você vai na praia, por exemplo, e se você fica sem passar nada na pele, tua pele vai queimar. Aí você passa o protetor solar. Qual que é a função do protetor solar? É selar os poros da pele e proteger ela. Então o vitrificador tem tipo essa semelhança, tá? Ele sela os poros do verniz para promover a proteção. Porque a partir do momento que você selou os poros do verniz, os raios UV do sol, ele já não tem a força mais de pegar no carro e espalhar. Ele vai pegar e vai ser refletido, tá? Assim como é o protetor solar, né? Que a função dele é essa, né? Que o raio bate na pele da gente e não fique na pele, né? Ele se espalhe, né? Então essa que é a função também na pintura, né? Então a partir do momento que a gente aplica o vitrificador, tem a função de selar os poros do verniz, para evitar a questão da interferência, né, de entrar raios ultravioletas do sol, os raios UV, né? A outra principal fonte de proteção do vitrificador é a questão, vamos supor, fezes de passarinho, né? Cara, caiu fezes de passarinho no carro, você sabe, se você deixar ela ali de um dia para o outro, ela tem um ácido que penetra no verniz, pelo poro estar aberto, né? Aí a partir do momento que ela penetrou ali no poro do verniz, ela já provoca uma mancha e muitas vezes essa mancha é permanente. Se acaso a pessoa demorar a levar esse carro para fazer uma manutenção, para fazer ali um processo de polimento para corrigir essa mancha fica permanente. Às vezes, porque com o tempo o verniz vai trincar, vai estourar e aí não tem a única solução é a repintura. Diferente quando o carro está vitrificado. Se o carro estiver vitrificado, esse ácido que contém na fezes do passarinho não consegue penetrar no verniz. Aí você tem uma proteção que você pode, mesmo que a fezes de pássaro fique ali dias ali, ela vai ocasionar uma mancha. Essa mancha vai ser ocasionada.
Mas só que, diferente que o ácido da fezes do passo não entrou dentro do verniz, porque o vitrificador selou, que tá com os poros selados ali. E aí a gente consegue remover essa mancha fazendo um lustro, às vezes, no caso, a gente pode fazer um refino, às vezes para remover ela, porque ela está sobre o vitrificador, ela não está no verniz. Então essa também é a outra vantagem da vitrificação. Outra coisa que a gente está na vitrificação também é a questão do que? Da dureza do verniz. Por exemplo, você pode hoje ter no mercado, gente, verniz que ele varia muito a dureza deles, tá? Dentro da escala grafite, que a gente chama, que é as durezas do verniz, muita gente fala escala H. Só que é escala H da escala grafite, tá? Não é escala H das durezas dos minerais da Terra. Então, por exemplo, os minerais da Terra, para quem estudou física ou química aí, vai saber um pouco isso. Ela está de 1H a 10H, que começa desde o talco e vai até o diamante. A escala grafite ela está entre 1H e 2H, então é entre o talco e o giz. Então o grafite está em 1,5. Aí no grafite tem a escala grafite, que ela varia de 4B, né? Os vernizes pode variar de 4B até 1H de dureza. O vitrificador ele é 5 vezes, 6 até 7 vezes mais resistente que o verniz. Então isso também contribui no que? Se você fez a vitrificação no carro, para você provocar um risco no carro, ele já vai ter que ser o que? Ele fica um pouco mais protegido, né? Os riscos mais simples, os riscos mais leves já não são ocasionados. Um risco similar que a gente vê muito aí no carro é aquele risco, o cara lavou o carro, fica o sinal do pano, né? Fica aqueles arranhadinhos de pano, que a gente chama de fuels, né? Agora, a partir do momento que você vitrificou um carro, é muito difícil ocasionar aqueles danos. Outro dano também que popularmente vocês devem ver em carro é as manchas de água sobre o carro, tá? Isso daí acontece muito. E a partir de quando o carro está vitrificado, pelo menos o vitrificador que eu trabalho, que é o vitrificador da Quisho, além ele tem esse produto e ele tem o Top 24 Plus, que é um selante que a gente aplica após a vitrificação. E esse produto ele inibe essa formação de manchas de chuva ácida sobre o veículo facilmente. Então ela pode formar, mas é mais difícil, tá? Ontem mesmo eu fiz uma lavagem técnica numa Volvo aqui que eu fiz a vitrificação, já faz mais de ano, e nela não apliquei o Top 24 Plus. Mesmo assim, não tem mancha de chuva ácida sobre o verniz, por causa da proteção do vitrificador. Então a proteção de vitrificação ela tem muitas vantagens, vale a pena, tá? Eu vou fazer um marketing aqui, tá? Se alguém tiver vontade de se especializar em vitrificação, cara, procura a vitrificação Quisho, tá? Eu trabalho com ela. Eu acho muito bacana dela que só compra o vitrificador Quisho quem é certificador, quem é um aplicador autorizado da Quisho, né? Então, se a pessoa não for aplicador autorizado, ela não consegue comprar o material da Quisho. Então, é uma vantagem de responsabilidade da empresa. E se alguém tem vontade de se tornar um aplicador autorizado Quisho, é muito simples, gente. Vocês entram no site da Quisho, www.quishobrasil.com.br, e lá vai ter uma aba de certificadores autorizados Quisho. Aí você pode procurar o centro de treinamento mais perto de você e você pode fazer o curso e se tornar um aplicador autorizado da Quisho, tá? Aqui na região de Minas, tem eu aqui no sul de Minas, que sou um certificador autorizado Quisho, e tem na cidade de BH, se eu não me engano, que é o outro local que tem aqui em Minas Gerais para você estar fazendo a tua certificação Quisho. Aí você pode se tornar um aplicador autorizado da Quisho e trabalhar com um dos vitrificadores aí de alta performance que está há mais tempo no mercado, tá? A Quisho está há 20 anos no mercado de vitrificação. É o vitrificador pioneiro hoje no mercado. E voltando à questão de polimento, a gente falar mais um pouco, vocês podem ver também que às vezes eu vejo, o Maguari está acompanhando aqui, né, Maguari? Eu sempre vejo lá que você mete a lixa nos carros, né, cara? Mas às vezes, muitas vezes, tem carro que realmente precisa ser lixado, tá? Muitas vezes o carro tem que ser lixado. Porque eu vejo aqui o Maguari mesmo, às vezes pega umas pedreiras lá, umas caminhonetonas brutas, né, Maguari?
E que nem eu também. Hoje eu tô com uma Fiat Strada aqui, eu vou postar o resultado dela amanhã. Cara, era um carro de roça, tava totalmente riscado. E teve uma lateral dela, eu tive que lixar inteira. Eu lixei inteira para mim conseguir fazer a correção do verniz. Agora, o que eu quero dizer? Muitas vezes, gente, o povo pega carro 0 km, tá? A gente já viu isso. O carro tá 0 km. Só que ele tem uma gramatura de verniz que a gente chama casca de laranja. E a pessoa olha aquilo ali e acha que o verniz está muito grosso. Mas não é, é o verniz original de fábrica, tá? Tem montadoras que o verniz já vem grosso de fábrica, é o natural da fábrica. Que nem, por exemplo, os carros da Volvo, os carros da Jeep, eles vêm com a gramatura mais grossa do verniz, tá? E às vezes o carro tá 0 km, o cara vai lá e lixa o carro inteiro para fazer o processo de polimento. O cara não tem necessidade de fazer isso, tá? No processo de polimento técnico, você pode muito bem nivelar um verniz somente com a fase de corte. Tá? Ali é mais do que suficiente. A não ser que está um caso crítico, né? Vamos dizer que se está um caso carro muito riscado, muito danificado e se você for fazer o processo de polimento, às vezes você vai ter que fazer uns 3, 4, uns 3 cortes ali para fazer. Igual eu tentei fazer a Fiat Strada que está aqui sem fazer lixamento. Só que eu vi que eu tive que fazer 2 cortes com boina de espuma e um corte com boina de. 2 cortes com boina de lã e um corte com boina de espuma. Eu vi e falei, cara, nossa, eu vou perder muito tempo fazer isso. Aí eu peguei e lixei as duas lateral da caminhonete. Aí, porque tava muito mesmo, muito arriscado. Mas agora, se você pega um carro 0 km e já quer fazer o lixamento para fazer o processo de polimento, não. Isso também está errado. Se você levar seu carro para fazer um polimento e o cara falar, ah, não, eu faço polimento, eu já vou fazer o lixamento do carro seu, já vou fazer o polimento. Oh, não, calma aí, ele também já não entende do assunto tanto quanto necessário para fazer um polimento bem feito no seu carro. E muitas vezes tem casos que chega pra gente aqui, a pessoa lixa o carro e depois ela faz um polimento mal feito, tá? Não consegue fazer um corte eficiente para eliminar as marcas de lixo que ela deixou ali. E aí fica o resíduo de marca de lixo, ele passa uma cera, vai camuflar, só que depois de um tempo que você vai lavando o carro, esse efeito da cera vai saindo, vai perdendo esse efeito de maquiagem dela, aí transparece os defeitos de lixa. Aí é onde acontece a questão como se diz, vamos dizer, da consequência do lixamento que não foi corrigido por inteiro. Então isso é muito viável acontecer, tá? Acontece muito isso. Essa semana mesmo veio um rapaz aqui, que ele mandou pintar o capô e o teto do carro dele, aí levou lá pro o funeleiro lixou, poliu, passou a cera, beleza, passou acho que faz um mês e pouco que ele fez a repintura, aí ele trouxe aqui, tá todo marcado de lixo o carro dele, porque o funeleiro não fez o processo de polimento corretamente, né? E já que eu falei questão de funilaria, quando a gente pega a repintura, muitas vezes a repintura fica totalmente diferente do restante do carro, tá? Tiaguinho, já que eu respondo a sua pergunta. Então, vamos supor, a pintura, às vezes, o cara pinta uma porta. Ela fica, a gramatura do verniz, diferente do restante do veículo. Aí, quando a gente pega casos assim, eu tenho por experiência tentar fazer o nivelamento do verniz daquela porta que foi repintada sem o uso de lixa. Mas se a gente vê que é um caso que está muito grosso, a questão do verniz, a gramatura está muito alta, aí sim eu parto para fazer, eu faço um lixamento, né? E de forma correta, tá? Lixamento, por exemplo, eu não aconselho você usar uma lixa de grão 1200. Use de 1500 para cima. A lixa grão 1200 deixa marcas muito fundas e depois vai dificultar muito na etapa de corte para você remover todas as marcas de lixa. Então, se você fizer com a 1500, uma lixa 1500, 2000, 2500, você pode fazer com a 3000, depois com a 5000, aí fica super fácil você fazer o polimento. Agora, se você fazer com uma lixa 1200 e depois entrar com o corte, cara, aí dá bem trabalho para fazer. Então, esse é mais um detalhe do processo de polimento. Aí vai começar uma Hilux, Magali? Amanhã tem uma Tux para começar, cara. O que o Thiago perguntou aqui. No polimento técnico são obrigatório fazer todas as etapas? Thiago, realmente você pode fazer todas as etapas ou não. Que nem eu já cheguei a zerar carro fazendo apenas uma etapa.
Então, como diz, às vezes você pode fazer o corte, você faz a etapa de corte, deixa o verniz perfeito, você olha, faz a inspeção, né? Usa o álcool, o IPA, né? Que é um produto à base de álcool isopropílico, né? Faz a inspeção, tira ali o mascaramento do produto. Aí você viu, cara, ficou perfeito, o verniz está zerado, não tem micro risco, não tem nada, não tem holograma. Você pode partir para o acabamento. Mas eu aconselho pelo menos fazer as duas etapas, pelo menos fazer corte e fazer refino, tá? E outra, para você zerar um verniz no corte, vai variar muito do tipo de verniz, o tipo de boina que você trabalhar e o tipo de composto, né? Por exemplo, uma combinação que dá certo. Se você pega um carro de verniz macio, por exemplo, um carro da Toyota, um carro da Honda, aí você pode tentar fazer o processo de polimento em uma etapa só. Você usa uma boina de espuma, você usa um composto de corte e refino. Por exemplo, hoje a gente tem o High Cut, né, que é uma marca que agora a Lincoln já inovou, né, já lançou o High Cut Fast, né, o HC+, né, o HCF, né, e ele tem por finalidade fazer corte e refino, né. Então, com o produto daquele você consegue também dar acabamento no carro em apenas uma etapa. Quando diz, eu testei aqui e comprovado que realmente funciona. Você consegue fazer o corte e o corte, vamos dizer assim, um corte refinado, né? E aí depois você pode entrar para a etapa de acabamento, né? Então, com isso daí, ele é totalmente seguro de fazer. Outras, como diz, observações que eu vou deixar dentro do processo de polimento, gente. O que acontece muito também, tá? Coisa que quando acontece isso, infelizmente, às vezes é até irreversível. Às vezes você manda o carro numa pessoa que não tem tanta experiência para trabalhar com polimento e ele pode o que? Não isolar o seu carro, tá? Não fazer o mascaramento, o isolamento que a gente fala, né? Que é simplesmente passar uma fita crepe nas borrachas, nos plásticos, isolar a parte de vidro, né? E às vezes pode chegar o que? Ele encosta a boina ali, por exemplo, um carro da Fiat, que tem mais plástico que lata, né? Aí você encosta a boina ali, acaba danificando o plástico, cara, você não consegue consertar aquilo ali mais, fica o plástico queimado ali porque você encostou a boina ali. Então é muito importante fazer o mascaramento do veículo, isolar ele, para você trabalhar com mais segurança, com mais conforto também, né? E não só pelo carro, né? Você também já fica, como se diz, livre de acontecer danos na boina sua, porque se a boina sua ficar pegando na borracha, você vai danificar a boina que você está trabalhando também, né? Uma pergunta do Stein aqui. Você já usou o Blend All-in o One da Vonix? Cara, ainda não usei ainda, tá? Eu fiz a encomenda dele, vai chegar para mim na semana que vem, cara. Mas eu ainda não usei não. Tô curioso para usar ele para ver se realmente ele funciona, se realmente ele cumpre o papel dele de fazer polimento em uma etapa, né? Como ele diz o Paulo Vonix, né? Você pode fazer o processo de polimento, ele já vai fazer o corte, refina e já, como ele tem nanosílica na composição, você pode já conseguir fazer o acabamento final, né? Então eu tô curioso para usar ele para ver se realmente ele funciona. Quando diz uma coisa que eu até falei pro Thiago, falei pro Evandro, né? O dia que o Paulo Vonix testou lá o vídeo que a gente viu no canal dele no YouTube, né? Ele faz o corte, o processo de corte lá do, do produto, né? E depois faz o lustro ali, cara, fica bonito, né? Mas aí eu pergunto, será que se passar um IPA ali, será que vai estar bonito daquele jeito? Porque o IPA, para quem não sabe aí, que é o produto que a gente usa, o anti-mascaramento, né? É um produto à base de álcool isopropílico e água ionizada, que a hora que a gente passa sobre a peça, ele tem como a função tirar os resíduos, né, dos compostos que ficam para trás mascarando os defeitos. Então, será que se passar um IPA ali depois, será que a peça vai estar zerada? Ou será que ela vai estar maquiada pelo produto? Essa é a minha curiosidade. Então, até que o dia que chegar esse composto para mim, eu vou fazer um vídeo e vou postar aqui na minha rede social. É a prova de bala dele, vamos ver se realmente funciona. Agora, se ele fazer essa função dele de fazer o corte em uma etapa e já dar acabamento, para nós vai ser bom porque, vamos supor, o cara lojista vem aqui que é um polimento comercial, que ou seja, um polimento rápido, né?
é só para levantar o brilho do carro, para intensificar a cor, ou um produto desse vai ser uma mão na roda, cara. Que aí a gente já faz o processo de polimento com produto desse, lustra o carro, ó, tá entregue. Não precisa nem passar cera, nada, né? Então acho que isso aí é bastante, cara. Deixa eu ver aqui. Eu assisti outras lives deles e passaram no Revelax várias vezes e nada mudou. Eu comprei, mas ainda não usei. Tá, então essas lives dele eu não acompanhei, cara. Só que agora uma coisa eu falo pra você. Viu, Stan, eu já testei, cara, o Revelax. Eu não gosto muito da performance dele. Tá? Se você tiver aí na sua cidade, cara, faz o IPA de álcool isopropílico, água ionizada para você ver. Você deve saber como fazer. Se não souber, no meu canal no YouTube, é só você procurar lá DT Leandro Pereira, Policar Espelhamentos, tem como ensinando como fazer. Mas é tipo assim, você pega 1 litro de álcool isopropílico, 1 litro de água ionizada, água que a gente usa para pôr em bateria, e aí você faz a mistura e faz o álcool isopropílico. Cara, aquilo lá realmente limpa a peça, ele remove qualquer resíduo que fica do composto ali, tá? Remove até cera, tá? E eu já cheguei a limpar a cera dele. Para você ter uma ideia, se eu errar na vitrificação, eu consigo remover o vitrificador. Assim, vamos por, eu apliquei, faz meia hora, 40 minutos, 1 hora, ele consegue remover o vitrificador, tá? Porque ele fica realmente concentrado. Agora o Revelax da Vonix eu já usei e não gostei da performance dele. Ele não fez aquela limpeza que eu queria na peça não, ele deixava ainda um pouco maquiada. Deixa eu ver aqui a pergunta do Thiago. Corte, refino, lustro, é regra ou não tem receita de bolo? Thiago, uma boa pergunta. O corte, o refino, o lustro. Regra não tem receita de bolo. Realmente, gente, polimento não tem receita de bolo. Você pode, às vezes, pegar um carro que você faz só o corte e pode estar finalizado. Você pode pegar um carro onde você precisa fazer 2 cortes, o refino e o lustro. Na minha experiência, hoje, eu trabalho mais fazendo corte e refino. Dificilmente eu faço um lustro, tá? É muito difícil mesmo eu fazer lustro no carro, porque o lustro ele tem como função praticamente mais a intensificação de brilho, né? Só que muitas vezes, cara, eu termino o carro, eu faço o corte, eu faço o refino, eu faço um lustro ali para ver, eu não vejo tanta transparecer diferença, entendeu? Então eu quase não uso a etapa do lustro. Mas o polimento ele não é só corte, refino e lustro, ele vai variar. Nem tem carro aí que às vezes você tem que fazer 2 vezes o corte, depois você faz um refino e finaliza aí no refino. Tem carro que você vai fazer só uma etapa de corte e já finalizar. Então é igual o Nelson da Lincoln fala, gente, polimento técnico não tem receita de bolo. Cada carro vai ser um caso diferente, cada carro vai ser uma experiência diferente. E realmente, cada dia que a gente trabalha, a gente pode pegar diferente tipo de carro, vai chegar um que é diferente de fazer. Nessa Fiat Strada, eu já tinha feito várias, mas no estado que ela chegou para mim, eu não tinha pegado nenhuma ainda, então já foi um caso diferente para mim. Tá? Que eu sou uma pessoa que eu sou contra o lixamento, eu não gosto de usar lixamento, né? Mas nesse caso eu tive que usar. E usar porque senão eu não ia conseguir ter a performance que eu consegui ter no polimento. E ainda ficou muitos defeitos para trás que não são possíveis ser corrigidos, né? Deixa eu ver a pergunta do Estênio. Hoje fiz meu primeiro polimento em faróis. Fiquei na dúvida de uma coisa. Depois do processo de lixamento, precisa fazer o polimento no farol ou já pode aplicar uma proteção? Outra coisa, dá para fazer o polimento no farol direto sem o processo de lixamento e só com uma rotativa, uma banho de lã? Estênio, processo de restauração de farol, que a gente usa hoje mais o termo. O ideal é você fazer lixamento, né? Fazer o lixamento cruzado. Se você não sabe o que é o lixamento cruzado, é tipo assim: se você trabalha com uma lixa gramatura 1200 na horizontal, você vai trabalhar com uma lixa depois de gramatura 1500, você trabalha na vertical. E se você vai trabalhar depois com a 2000, você volta na horizontal, entendeu? Sempre cruzando, cada lixa você trabalha num determinado movimento diferente.
E aí você fez o lixamento, vamos supor, você começou da 1200 e foi até a lixa 2500. E você olha ali, o farol está, como diz, 100% corrigido, né, tá 100%. Aí você já pode o que? Aplicar uma proteção para o vitrificador. Você já pode pegar o V-Lite, né, da Vonix, por exemplo, e já aplicar ele. Mas na minha experiência eu já prefiro que faça um pequeno polimento, tá? Você não precisa fazer um polimento que você vai deixar o farol 100%. Mas você pega uma boina de lã, pode pegar um pinguinho de composto, tá? E você passa só para tirar aquele embaçado do farol. Aí você dá um pouquinho de brilho. Aí você aplica o V-Lite. Aí o V-Lite vai preencher os poros ali, os micro-riscos que ficou e fica zerado o farol, tá? Fala, Rafael, chegando aí, cara. Qualquer outra pergunta sua? Outra coisa, dá para fazer polimento no farol direto, sem o processo de lixamento, só com uma rotativa, uma bandilã. Cara, é meio difícil, cara. Às vezes, dependendo do estado que tá o farol, tá? Se o farol tiver muito incrustado, tiver muita, como se diz, o verniz ele tiver muito ruim, cara, não tem como, tem que fazer o lixamento, cara. Agora, se você pega um farol que já tá um pouco liso, às vezes você até consegue, cara, mas mesmo assim eu aconselho você dar uma quebrada com a lixa antes, porque a lixa vai tirar realmente os defeitos ali, tá? Então é bacana você fazer o lixamento, mesmo se o farol tiver quase 100% que novo, mas se você vê ali que ele tem aquelas micro trincas, umas coisinhas outras, faz o lixamento que você consegue zerar o farol 100%. Então eu sempre aconselho a fazer esse processo. Valeu? Obrigado, Stênio. Acompanha aí, cara. Toda quarta-feira eu faço essa live aí, dando bastante dica pra galera aí, cara. Entendeu? Toda quarta-feira a gente vem abordar um assunto diferente aqui. E todo dia você pode olhar aí no meu Instagram aí, que eu tô postando aí, sempre que eu posto uma dica aí. Quem tiver dúvida aí, qualquer curiosidade, pode perguntar, gente. Fica à vontade aí. Tanto aí no Facebook, quanto aqui no Instagram. Estou online aqui em toda plataforma. Deixa eu ver outra observação que eu posso passar para vocês de questão de polimento também. Polimento, que é um caso diferente, gente, quando vocês pegam um carro de tinta PU, tá? Que é, como se diz, a tinta que usada, vamos dizer assim, mais nos carros mais antigos, né? Por exemplo, você pegar uma Brasília, um Fusca, né? É uma tinta diferente, é a tinta base de PU, né? Que é tinta e verniz junto, né? É que a hora que você vai polir essa tinta, uma pintura dessa, vamos supor, essa tinta é vermelha, a boina sua acaba ficando até vermelha, né? É uma tinta, gente, que não tem como você saber o grau de dureza dela, tá? Se você pega um carro de verniz hoje, pela determinação das marcas do veículo, a gente sabe o grau de dureza, ou tem uma média do grau de dureza que vai ser esse verniz para trabalhar, tá? Porque a gente tem uma tabela hoje, Paulo Vonix disponibilizou recentemente uma tabela aí de marcas de carro e as durezas do verniz que estão nesse carro. Agora já uma pintura com tinta PU, a dureza dela vai variar muito da catálise da tinta. Se a pessoa fez a catálise de forma correta, vamos supor, ela obedeceu a régua de medição de catálise, de diluente, tudo, aí a tendência dessa tinta PU ela ser de dureza média, tá? Agora, se ele catalisou demais, um pouco a mais, ela fica um pouco mais dura. E se ele catalisou um pouco de menos, ela fica mais macia. Então, carro de pintura PU é sempre uma surpresa, tá? Principalmente se você pega uma repintura. Às vezes você pode pegar um carro tinta PU e tá super macio. Você pode pegar e tá duro para fazer ou tá médio, entendeu? Então, quando vocês pegar carro de tinta PU, façam um setup antes, façam um teste ali antes, beleza? Thiago perguntou aqui, em Black Piano, qual o procedimento? Boa pergunta, Thiago. Cara, Black Piano, vocês têm que ter a tendência que ali o Black Piano ele é uma superfície bem sensível, né? Então, para você fazer um polimento no Black Piano, você tem que usar o composto de menos abrasivo possível, tá? Então, por exemplo, o composto de lustro já pode resolver os defeitos que tem no Black Piano.
e você trabalha também com uma boina bem macia, de preferência uma boina para lustro. Então você tem aí a questão de teste. Você pega um black piano que está muito judiado, talvez o composto de lustro e a boina de lustro não vai ser suficiente. Aí você tem que entrar com uma boina de refino e um composto de refino. Aí depois você faz o processo de lustro também, usando a boina de lustro e o composto de lustro. Então é tudo a questão de setup, né, de você fazer teste, só que você parte sempre daquele princípio. Você vai do menos abrasivo para o mais abrasivo. Tá? Você nunca pega um black piano, por exemplo, e entra com uma massa de polir e uma boina de lã, pelo amor de Deus. Nossa. Aí você vai danificar e você não consegue resolver depois. Aí você vai ter problema com o proprietário do veículo. Então parte sempre desse princípio, do menos abrasivo para o mais abrasivo. Usou o processo de lustro, não funcionou? Usa o processo de refino. Que até no processo de refino você consegue corrigir o sistema de black piano. Se acaso mesmo assim você não conseguir um composto de refino e uma boina de refino, aí você usa um composto de corte refinado, como por exemplo o HCF, o High Cut+, tá? Porque ele já é um composto de corte refinado. Então até nele você usa, só que você trabalha somente com a boina de refino. Não trabalha com a boina de lã. E nem com a boina de espuma de corte, porque ela tem muita abrasão, tá? Então compõe ali o máximo a boina de refino e, e os compostos você usa isso daí. Vai do menos abrasivo para o mais abrasivo. Fechou? Deixa eu ver o que o cara tá falando aqui. Assiste o vídeo a respeito de iluminação em casa aquele seu tripé, qual a marca deles? Vou montar o meu amanhã, falta só os refletores. Ô, Stênio, a questão aos refletores, cara, eu compro no Mercado Livre, cara. Bem dizer, eu não vejo nem marca, cara. Eu vou lá e vou mais pelo preço, cara. Entendeu? Não tem assim uma marca de refletor que eu vou falar pra você. Porque, nossa, tem muitas no mercado, cara. E só que, cara, toda vez que eu comprei no Mercado Livre, olha, cara, tem refletor ali que é daquele tripé mesmo. Já faz, olha, uns 4 anos, cara. Já faz uns 4 anos que eu tenho eles. Não, faz 5 anos sendo que eu tenho esse refletor que tá no tripé, meu. Tá? Que quando eu montei meu negócio aqui na avenida, que é onde eu tô hoje localizado, eu já tinha aquele tripé. Então faz 5 anos que tá lá e não tive problema, cara. Então é super fácil fazer o tripé, né? Se você já comprou tudo e mais os holofotes, você consegue, os refletores você consegue achar no Mercado Livre, cara. Compra lá. E, como se diz, o que eu observava no Mercado Livre para comprar era se o refletor dá perto para chegar mais rápido para mim e questão de custo-benefício também, questão de preço, cara. Mas eu nunca observei questão de marca, não. Beleza? Deixa eu ver, perguntei mais uma pergunta aqui. Marca dos refletores. Isso daí, Stênio. Aproveita aí que quando a gente tá iniciando, cara, quando a gente tá iniciando, qualquer dica é sempre bem-vindo, né? É que nem eu fiz uma live essa semana aí, onde um Zé Mané aí, quando você tá nome, veio criticar o trabalho meu. Eu falei, cara, nossa, quem é o cara pra criticar eu, né? Daí eu fui ver, o cara tá começando, cara, entendeu? Então eu achei até eu não achei assim um desrespeito comigo, eu achei um desrespeito dentro da profissão, entendeu? Dentro da profissão, ou seja, tá faltando muita união na questão da estética automotiva. As pessoas tinham que ter mais humildade dentro da estética automotiva. Que nem aqui, eu tô dando conteúdo de graça aqui sem cobrar nada por isso e que nem você tá fazendo suas perguntas, eu tenho o maior prazer em responder, cara. Porque eu sei que você tá lá embaixo, você tá começando e você quer subir, cara. E um dia eu já tive lá embaixo, então eu enxergo isso. Então qualquer dúvida aí, você pode até mandar um inbox uma hora que você quiser aí, tá? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Polimento sem iluminação, correto ou errado? Tiago, dá para fazer o polimento sem iluminação. Eu fiz, entendeu? Fiz o polimento sem iluminação, mas só que você fazer um polimento sem você ter a iluminação, né? Muitas vezes você não vai conseguir ver realmente os defeitos que tem no carro, né? Você não consegue ver holograma, você não consegue ver micro risco, né? Então, a iluminação, como se diz, é uma coisa que eu falo, é o terceiro olho da gente, que é o polidor técnico, né? Então, como diz, tem que ter a iluminação. Eu acho um item essencial, mesmo que se for só um tripézinho ali, você tem que ter. Rafael,
tem que ter um cuidado especial com o carro antigo, com tinta PU. Sim, Rafael, com certeza. Porque outro detalhe, gente, a tinta PU, por ela tá ali só tinta e verniz junto, às vezes o cara pintou o carro com tinta PU e deu uma demão, duas demão, três, deu, nunca se sabe. Então e outra, não é todo mundo que tem um micrômetro para medir, né, a camada que vai estar a tinta, né? Mas vamos supor, eu já peguei um carro que um dia um Fusquinha para fazer, foi pintado de amarelinho creme e a pintura estava fina. E ainda bem que eu fui com cuidado, mas cara, eu tava fazendo o processo de corte, a hora que eu olhei numa curvinha ali, eu já via a tinta querendo abrir. Então eu tive que fazer o polimento no carro praticamente com boina de refino e com posto de refino. Não pude fazer um polimento agressivo ali por causa disso. A tinta PU a gente tem que tomar muito cuidado com ela, por causa dessas variações de catálise, que ela pode estar macia, pode estar média, pode estar dura. Isso tudo vai variar de acordo com como que ela foi feita lá na funilaria, né? Por isso que a gente tem que sempre orientar os pintores, cara. Se vocês tiver contato com o pintor, cara, fala pra eles, gente, não faz catálise da tinta no olho não, cara. Segue a régua, por favor. Que aí se o cara seguir a régua, ele vai ter a tinta exatamente como ela tem que ficar, né? E ela fica aí com a dureza correta, né? E isso tanto mais segurança para ele aplicar a tinta, quanto para nós depois polidores fazer o processo de polimento, né? Então é muito bacana se a gente ter esse diálogo com o funileiro, né? Então é uma vantagem, né? Rafael perguntou que dá para zerar uma tinta PU com bastante risco e com pouco tinta para trabalhar. Rafael, como diz, é um caso que, assim, como eu posso falar para você, eu só vou conseguir te falar se eu ver o carro, se eu estiver fazendo. Mas vou falar para você de um caso que eu peguei aqui. Eu peguei uma Brasília, tá? Uma Brasília que foi o próprio dono que pintou. Aí eu falei, quantas pontinhas você deu? Ele falou, de duas mãos. Eu falei, duas mãos já é fino. E ele tentou fazer o lixamento e tentou fazer o polimento. Então imagina como chegou aqui. Então chegou aqui de uma forma que ia dar muito trabalho. E eu não poderia ser agressivo ali porque ele já tinha dado só duas mãos de tinta. Então eu fui trabalhando com cuidado, tá? Eu fui trabalhando, fazendo essa questão do menos abrasivo pro mais abrasivo, né? E, e aí eu consegui chegar no resultado, mas eu não consegui zerar o verniz, zerar a pintura totalmente. Ela ainda continua tendo alguns micro riscos, tá? Porque se eu fosse continuar ali, eu poderia abrir a tinta e aí ficaria, como eu disse, um serviço mal realizado, né? Mas ainda foi um resultado muito bom. Stênio perguntou aqui. Estou utilizando carros de parentes para aperfeiçoar o que aprendi no curso de polimento. E tenho para-choque para fazer e está começando a queimar. Neste caso, preciso utilizar lixamento antes? Stênio, pintura que está começando a queimar, tá? Cara, foge do lixamento dela, viu? Quando a pintura está começando a queimar, quer dizer que o verniz, cara, já está perdendo a ancoragem dele na tinta ali. Quer dizer que o verniz já está mais fino também. Então você tem que fugir de lixamento, porque se você usa o lixamento, ele vai ser muito abrasivo. Eu já aconselho você até a entrar com um composto de refino e uma boina de refino. Já nem entrar com um composto de corte, tá? Porque a pintura queimada, muita gente faz isso. Muita gente pega e lixa a pintura, mas não, cara. O ideal é você entrar com menos abrasividade. Vai do menos abrasivo para o mais abrasivo. Tá? Como, por exemplo, se você tiver meio até inseguro de entrar com composto de refino, entra ali com o composto de lustro primeiro. Tá? Tá interessante você ter falado, Sten. Amanhã eu tô com a Tux aqui, uma prata, e ela tá com o capô queimado. Tá? Eu vou até fazer um vídeo do processo de polimento sobre esse capô. Aí depois à noite eu posto no meu canal no YouTube lá, tá? Aí você acompanha. Eu vou dar essa sacada para vocês aí. Eu vou mostrar que a da Tux está totalmente queimada mesmo. Galera, quem tiver mais dúvida aí, pode ir perguntando, tá? Ó, até meu amor tá assistindo minha live hoje. Milagre. Hoje não tá correria aí, né?
Deixa eu ver outro detalhe que a gente pode falar de polimento, cara. Fica de olho lá, Stênio. Fica de olho lá que eu vou passar o vídeo à noite. Aí você vê. Aproveita a possibilidade ali do carro que eu tenho amanhã e já faço isso. Deixa eu ver uma outra coisa que posso ressaltar para vocês de polimento, que é bastante importante. Uma coisa, gente. Polimento técnico. Uma coisa indispensável, tá? Indispensável mesmo. Você fazer a lavagem do veículo bem feita, tá? Fazer a lavagem bem feita no veículo. E a descontaminação da pintura, tá? Não pegue, não deixe de fazer a descontaminação da pintura. Devido ao que? A hora que você faz o processo de descontaminação da pintura, você vai eliminar sujidade que tiver na pintura, você vai eliminar névoa de tinta, né? Você vai eliminar todos os contaminantes que estão ali sobre o verniz. E se você não faz a descontaminação da pintura, aí você vai perder mais tempo na etapa de corte, que ele vai demorar mais, que tem sujeira ali, né? Aí vai sujar mais sua boina, vai impregnar sujeira mais na sua boina, e você acaba aqui perdendo tempo, gastando mais produto, desgastando mais sua boina, e ao mesmo tempo desgastando até mais o verniz do carro. Então por isso que é importante você fazer o processo de descontaminação do carro. Olha o Thiaguinho tirando aí. Rafael, lavar ou não lavar o carro depois de um polimento? Rafael, eu ultimamente estou fazendo o processo de lavagem, tá? Só que somente o que? Uma pré-lavagem, vamos assim dizer. Você pega o carro, terminou ele, põe no local que você vai lavar o carro, bate água nele, tira os pó de tudo quanto é fresta que tiver ali, né? Concentra o jato nas frestas, para você tirar pozinho que faz. Aí se você tiver uma Snow Fan, você joga a espuma do sabão, joga um sabão ali, um shampoo de pH neutro, tá? E deixa a espuma ali sobre o carro. Só que você não deixa ela agir, não. Jogou, já vem, desengata a Snow Fan, põe no jato d'água de novo e já enxaga o carro, tá? Esse processo que você faz, que é a lavagem pós-polimento. Porque muita gente às vezes faz o polimento no carro, aí vai lá e lava o carro e já esfrega o carro. E sendo que o carro não tem nenhuma proteção ali. Não tem nenhuma cera, não tem um selante, não tem nada. Então o processo de lavagem pós-polimento tem que ser só dessa forma. Você joga água, joga o shampoo se você tiver uma Snow Fan, e depois você faz a secagem dele com a toalha indicada para secar o carro. Agora, se você não tiver uma Snow Fan, cara, só de você fazer a lavagem com o jato d'água já é o suficiente. E aí depois que você enxugar, aí você faz a inspeção final. Tá? Você leva o carro para lavar também sem fazer inspeção. Vamos supor, você terminou a fase de refino. Passa o pano nele, tira o pó, tira o excesso do produto que ficou ali. Vai lá, lava o carro e depois seca ele. Aí você volta, aí você faz a inspeção final. Tá? Faz dessa forma que é a melhor maneira. E se você for trabalhar, vamos supor, uma vitrificação, você já está fazendo aí, eu estou acompanhando. O ideal é depois fazer a vitrificação no carro. Mesmo se você fez a inspeção final no carro todo, depois, na hora que você for fazer a vitrificação, cada peça que você for fazer a vitrificação, você faz a inspeção novamente. Tá? Faz a inspeção 2 vezes, para não ter risco de ficar nenhum resíduo de composto ali, nem uma mancha de pano. E importante, quando você for fazer a vitrificação, a inspeção antes da vitrificação, aplica o produto de inspeção, aguarda e dá uma secada, vem com outro pano seco, lustra, para não ficar resíduo também do IPA ali, tá? Faz dessa forma que fica perfeito. Stênio, quando você termina um polimento, como realizar a limpeza das boinas? No meu caso só tem de espumas. Stênio, hoje para fazer a limpeza das boinas, a gente tem produtos no mercado que são próprios, né, para limpeza de boinas, tá? Por exemplo, a EasyTech tem um produto próprio para limpar a boina, que você faz o borrifamento ali na boina, depois você liga na máquina e ele já limpa. Agora, caso você não tenha esse produto, você pode limpar com água corrente e usar o shampoo de pH neutro, que já consegue fazer a limpeza. Beleza? Galera, 15 segundos para a live cair aqui, ó. Valeu aí pela audiência de hoje. O papo hoje foi muito bom. Quarta-feira que vem, a partir das 9h30, tá? Se eu não atrasar, tô aqui de volta
pra gente fazer mais uma live. Quem quiser continuar, entra no Face aí, que eu tô aqui.